Olá pessoal, craques do microfone. Olha só, estou aqui com um grande jornalista brasileiro radicado no interior, mais precisamente aqui em Jundiaí. Tem nome de craque. Logicamente a gente vai perguntar para ele se o nome dele tem a ver com, para mim, o maior ídolo do Corinthians Paulista. Ele, Rivelino Teixeira. Tudo bom? Espina, um abraço para você, cara. Que honra poder trocar uma ideia com você, uma resenha com você. Obrigado mesmo, o carinho e o respeito que eu tenho por você. Mas respondendo a pergunta, tem tudo a ver. Você imagina que falam que jornalista não pode torcer para clube de futebol. Que balela essa, né? Isso é uma grande balela. Todos torcem, você Todos torce, todo eu mundo. torço. E meu pai, meu saudoso papai, seu Sanches, que foi zagueiro do Tupã, do Marília, na década de 60, né? Depois nasceu em Tupã, eu nasci em Jundiaí. Mas corintiano dos mais fervorosos que eu conheci foi meu pai. E por influência familiar, tem tudo a ver com o Riva, que também concordo com você, o maior jogador da história do Corinthians. Tá certo. Aí o Rivelino, que poderia ir para os campos, eu digo Rivelino Teixeira, né? Não, jamais. Entrou no jornalismo. E onde tudo começou essa aptidão pelo jornalismo, aquela sua vocação? Ô Espina, isso é muito legal. Justamente meu pai. Porque quando eu garotinho, eu nasci em 68, então antes da Copa de 70, quando o Riva, aquele Arrebentou. timaço, né, que só tinha canhoto naquele time, arrebentou, né? E na verdade eu ouvia muito rádio com o meu pai, na era do Transglobe, Philco Ford, aqueles radião que pegava ondas curtas, ondas tropicais, e fui muito influenciado pela paixão do rádio. E eu com 15 anos, para você ter uma ideia, fui fazer Senai, mecânica de auto. Mas não tinha nada a ver comigo, né? Meu pai queria que eu tivesse um ofício, ruim de bola, no futebol eu não ia seguir. Aí comecei a estudar tudo, até que um dia eu conheci um rapaz que fazia o plantão esportivo aqui na Rádio Difusora de Jundiaí. Falou, cara, você é do ramo, você gosta de futebol, eu gosto de rádio. E me indicou para uma outra rádio, que era a Santos Dumont. A Santos Dumont, que hoje é a Rádio Cidade de Jundiaí. Ali eu comecei, para você ter uma ideia, como auxiliar de plantão esportivo. Eu fazia o rádio escuta dos resultados dos jogos no interior. Mas era rádio escuta mesmo, porque não tinha internet, não tinha celular, então era telefone, você ligava lá para a rádio de Ribeirão Preto, trocava resultado. Aí começou no rádio em Jundiaí. Jundiaí. Aí você, como rádio escuta, plantão, para chegar, passou pela reportagem? Passei por todos os segmentos do rádio esportivo em Jundiaí, porque aí da Santos Dumont eu fui para a Rádio Difusora, a mais histórica de Jundiaí, uma das mais tradicionais de todo o Brasil, do interior do estado de São Paulo, com toda certeza. Aí na Difusora, lá encontrei grandes amigos, inclusive o Adilson Freire, que foi entrevistado por você, que é meu padrinho de casamento, grande profissional. Excelente, Adilson. O filho também é ótimo, o Heitor está em Campinas, é excelente. E aí, na verdade, o Adilson, em 1900, não vou precisar, aproximadamente, em 89, 90, o Adilson recebeu um convite da Rádio CBN, antiga Excelsior, né? E o Adilson foi para a CBN, eu já trabalhava como repórter na Rádio Difusora, virei setorista do Paulista e assumi a função de comandar os programas de esportes que eram conduzidos pelo Adilson Freire. Então eu fiquei quase 10 anos na Rádio Difusora, apresentando os dois programas de esporte e sendo setorista do Paulista no rádio. Aí como repórter fazendo... O dia a dia. Trazendo as informações. O dia a dia. E o Paulista estava bem naquela época? Era paulista ou era... Era paulista, era o Paulista, sofrendo muito, porque o Paulista é o nosso clube de coração. O Paulista teve muitas alegrias, tudo, mas sofreu mais, como todo time pequeno, você sabe disso. Sofre mais do que vibra, né? Porque tem problemas, aquela coisa toda. Mas vivia um momento legal o Paulista. Era aquele período que pré-Parmalat, que depois, no meio da década de 90, virou o ET Jundiaí, né? Que em Jundiaí ninguém aceitava. Aceitava pelos resultados. Tinha que ter um nome, né? Tinha que ter um Paulista nome. continuar, né? Aí eu peguei essa fase até 95 no rádio. Aí depois começou a era televisão na minha vida. Então você saiu do rádio, foi para a TV e já ingressou no Grupo Globo ou teve... Não. Aqui na cidade? Aqui na cidade, aqui em Jundiaí. Em 1996 eu ajudei a implantar, no bom sentido falando, fazendo um trabalho jornalístico, com a TV Educativa, era a TVE, que hoje é a TV Tech, que você conheceu aqui, uma estrutura fantástica, uma TV pública que acompanha
o trabalho do prefeito, o esporte da cidade, com uma estrutura incrível. Aí eu comecei em 1996 e fui até 2010 para 2011. Aí mudou minha vida, aí que eu fui para o Grupo Globo. Tá certo. Mas aqui ainda você fazendo jornalismo geral ou cobrindo esporte também? Nesse primeiro período na TV, foi só esporte. Eu fazia só esporte, exclusivamente esporte. Setorizava o Paulista, valorizava o esporte amador da cidade. Hoje não, hoje a gente, na TV Tech, e daqui a pouco você vai falar sobre isso, né? Hoje é o geral, um jornalismo geral, mas Na primeira fase, quando você chegou? Esporte. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta com ele, Rivelino Teixeira.